livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos ler apenas 6 versículos, do 1 ao 6, por gentileza. Isso. Acompanha comigo aqui, por favor. Vamos ajudar o pessoal aí, vai. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou, diga, me levou para fora. É só me levou. Então, e essa é a parte de vocês. Vamos lá, agora ficou bom. Ele então, para onde? Para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, ou seja, 500 metros. Mediu 500 metros e... Não, quando for levou-me, você tem que falar, esqueceu? Não pode falhar na missão. É tipo teatro, não pode errar o cara da peça. Essa é a sua parte. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e... pela água que batia no... Maravilha. Ele mediu mais quanto? Não, o que é 1000 côvados? Não sei. 500 metros, já expliquei, é isso aí, 500 metros. Ele mediu mais 500 metros e... levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e... tanto levou-me, né? Levou-me pela água que batia na... Então primeiro foi no... depois no... mediu mais... Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Então a volta à margem do rio. O contexto, este é o texto. O contexto diz respeito à restauração de Israel. Neste momento Ezequiel está na Babilônia. Nesse momento o povo de Judá, o povo de Israel, tinha sido levado cativo para a Babilônia. E agora Ezequiel, cativo, exilado, longe da sua terra, mas profeta de Deus. Ezequiel era da linhagem sacerdotal. Ele era um sacerdote e profeta. E agora ele começa a ter visões de Deus na Babilônia. Isso ensina alguma coisa para nós. Isso ensina que não importa onde você está, você pode ser usado por Deus. Não, mas lá no meu trabalho, pastor, é impossível. Não é impossível, é perfeitamente possível, porque o Deus que está na sua vida faz do impossível ser possível assim, ó. É sobre isso. Agora, ele está vendo uma visão, depois de tantas visões, esta é a última visão de Ezequiel. E quando Ezequiel vê essa visão, Deus está tratando com ele
sobre a restauração de Israel. Até então ele tinha visto a destruição. Deus mostrou para ele por que destruiu o povo de Israel, por que tirou eles da terra prometida. Deus tinha falado tantas coisas com Ezequiel, ele tinha profetizado as nações, mas neste momento Deus está mostrando para ele que há uma solução para Israel. Nesse momento Deus está mostrando para Ezequiel que, apesar de o povo dele estar passando por um momento de cativeiro, apesar de o povo estar passando por um momento difícil, Deus está dizendo: eu ainda sou o dono deste povo e eu vou restaurar este povo. E neste momento Deus está falando de uma fase de restauração. Mas o templo significa a presença de Deus, e a água que sai desse templo, do altar de Deus, é a água, é a presença, representando a presença de Deus, que vai restaurar o povo de Israel. E nós vamos ver no final que não somente o povo de Israel, mas começa uma história de caminhada. E Deus está dizendo: olha, eu vou restaurar o meu povo, eu vou restaurar a vida do meu povo, mas não vai ser assim, não vai ser algo milagroso, não vai ser algo rápido, não vai ser algo que do dia para a noite eles vão começar a viver uma nova história. Não, eu vou guiar o meu povo por processos, por fases. Então por isso ele está dizendo: primeiro eles vão começar a sentir um pouquinho da minha presença. Quando eu começar a restaurar a sorte do meu povo, eles vão começar a sentir um pouquinho da minha presença, como que se fosse águas nos tornozelos. Mas eu não quero eles no tornozelos, eu não quero eles na minha presença apenas com as águas no tornozelo. Eu quero um pouquinho mais. E aí Ezequiel fala: até onde, Senhor? E ele diz: anda um pouco mais. Processo. Anda um pouquinho mais. E agora eles vão chegar com as águas no joelho. Mas se eles continuarem andando um pouquinho mais, se eles continuarem buscando a minha presença, se eles continuarem me querendo, eu vou guiá-los durante um tempo até chegar nas águas das cinturas. E Ezequiel poderia perguntar para o Senhor: e aí, quando chegar às águas da cintura, já vai estar bom? É este o melhor do Senhor para a vida do teu povo? E ele vai dizer: não, depois que a água bater na cintura, tem um pouquinho mais, ainda tem uma água mais profunda, e eu vou querer que eles cheguem a este lugar. É até aqui. Talvez você achou que o fato de estar aqui já está bom, mas Deus está falando: tem mais. Talvez você já foi batizado nas águas e está satisfeito, e Deus está falando: eu tenho mais para você. Talvez você já foi batizado no Espírito Santo, você já fala em línguas, e por incrível que pareça, Deus está falando para você: é pouco ainda, eu tenho mais para você. A verdade é que Deus espera, queridos, que nós venhamos experimentar novos níveis de intimidade com Ele. Deus espera que você experimente novos níveis de intimidade. E Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite: por mais que você tenha vivido muita coisa boa na minha presença, eu ainda tenho mais para você. Quantos creem nisso? Deixa eu falar para você uma coisa. Talvez o diabo tenha tentado segurar você. Talvez o diabo tenha dito a você: não, é só até aqui. Talvez o diabo tenha dito a você: não, aquilo já foi. Talvez você tenha ido até nas águas da cintura algum dia, e hoje você está com as águas nos pés. Talvez você já até nadou nesse rio, mas hoje você só está com água na cintura. E o diabo está falando para você: aí tá bom, esse lugar tá bom, mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer a você: não está bom, tem mais. Então levante a sua mão aí, que eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu libero uma palavra profética sobre a Lírio Parelheiros, e Deus está dizendo a você: tem mais. E aqueles que quiserem viver mais, o Senhor irá
irá levá-los às águas profundas. O diabo não vai ter poder de impedir onde você vai chegar. E quando você chegar lá, ele vai dizer: tem mais, para a glória do nome dele. Se você recebe isso, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. O diabo não vai parar você. Talvez você nem sabia disso. Talvez alguém aqui nem sabia que existia um mais de Deus. Talvez alguém tinha se esquecido também. Às vezes nós esquecemos que Deus tem mais para nós. Às vezes nós achamos que é aquilo mesmo, mas não, tem mais. Talvez você tenha desistido. Uau! É isso que o Espírito Santo falou para mim, sabia, de tarde. Ele disse: olha, tem servos e servas minhas que chegaram até o tornozelo, mas desistiram, e hoje estão pisando em terra seca. Mas em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você vai sim viver o melhor de Deus. Você vai sim experimentar novos níveis de intimidade com o Espírito Santo, e vai ser aquilo que Deus espera de você. Amém. Glórias a Deus. Queridos, existem pessoas com águas no tornozelo e elas já se contentaram com isso. Existem pessoas com águas no joelho e elas já se contentaram, já pararam. A verdade é que todos esses níveis, talvez você esteja com água na cintura e Deus está falando para você: é pouco. Talvez você, água na cintura. Deixa eu falar para você quem é água na cintura. Água na cintura é alguém que já fala em línguas. É alguém que já tem uma vida de consagração, jejua, e aquilo já não é mais um sacrifício. Jejuar passou a ser um privilégio, um prazer, porque agora eu sei por que eu jejuo e me consagro. Eu estou ficando mais perto de Deus. Você chegou num nível que se alguém estiver comendo churrasco perto de você e você está em jejum, para você aquilo não faz diferença, porque você não está baseado no processo, você está baseado no foco, no progresso, no propósito. Você não olha mais para as coisas que estão acontecendo à sua volta, você está olhando para aquele que te chamou. E Deus está falando para você: mas deixa eu falar, é pouco ainda. É pouco, sabe por quê? Porque esses níveis de água na cintura, olha que coisa interessante. Com água no tornozelo, é difícil andar na água, sim ou não? É difícil com água no tornozelo? Com água no... aqui ó, não. Com a água no joelho, é difícil andar? Não, dá para andar. Ou seja, você ainda exerce controle, você tem controle. Com a água na cintura, quando a gente vai para a praia ou entra numa piscina com água na cintura, você tem total controle. Total controle. Você não está correndo risco. Água na cintura, tá tranquilo. Tem um ditado, né, para as pessoas que vão na praia, que dizem que água no peito já é falta de respeito. Você já sabia disso? Lá na praia, água no peito já é desrespeito. Você já está correndo risco, você já está colocando a sua vida em risco. Mas o lugar gostoso mesmo é no fundo, não é verdade? Coisa boa é quando na água na cintura, meu, você toma caldo toda hora. Você vira de costas assim, a onda capota você, arranca suas calcinhas, seus sutiãs, sua cueca. Quem nunca, né? Foi procurar a cueca, a sunga. Alguém aqui? Não, deixa quieto. Mas é zoado demais, né? Esse dia eu vi um testemunho de uma irmã falando sobre isso. Queridos, o que Deus espera é um nível. Deus espera de você um nível de intimidade com Ele que você não tenha mais controle. O que Deus espera de você é um nível onde você não consegue controlar Deus, onde Ele tem o controle, onde Ele diz onde você vai, onde você não vai, onde Ele tem todo o domínio sobre a sua vida. É esse nível que Deus espera. Mas aí alguém vai perguntar para mim assim: pastor, tá, e depois que eu chegar nas águas profundas,
onde eu já não tiver controle. Irmão, deixa eu falar para você. Esse é o tema de hoje. Quando você chegar nas águas profundas, ainda Deus tem mais para você. Tem pessoas que vão sair hoje. Tem pessoas que vão sair, deixa eu falar. Tem pessoas que vão sair hoje do tornozelo para águas no joelho. Outros que estão com água no joelho irão sair hoje desse nível de intimidade com Deus para um nível mais profundo, de água na cintura. Mas outros que já estão com água na cintura irão experimentar um outro nível, que é um nível de nadar. E aí você só depende de Deus, não tem como. Agora, pastor, como eu faço? Como eu faço para chegar nas águas profundas? Essa é uma pergunta, e uma pergunta inteligente. Como eu faço, pastor, para chegar nas águas profundas? Olha, vocês têm a resposta, vocês só não perceberam. Por isso eu fiz vocês repetirem várias vezes: e levou-me, e levou-me, e levou-me, e levou-me. Porque não é você que chega lá. Não é, a pergunta correta não é como eu vou chegar. A pergunta é: será que eu quero chegar? Porque se você disser: eu quero, pastor, um novo nível de intimidade com Deus, deixa eu falar, você está num santo lugar. Você está num santo lugar, diante de um Deus que é santo. E Ele não joga a palavra dele à terra sem propósito. Há um texto bíblico de Isaías que diz que da mesma forma que a chuva não cai sem um propósito, e ela não retorna sem antes cumprir o propósito dela, que é molhar a terra, assim é a palavra de Deus. Ela não simples chega aqui e volta. Não, quando ela cai, quando eu disse a vocês no começo do culto que Deus tem um novo nível, é o que Ele tem tratado ao meu coração, e tem tratado ao coração de mais pessoas. Eu não sei aqui quantos profetas e profetisas de Deus nessa casa estão sentindo que um novo de Deus está vindo. Eu sei que Deus tem tratado pessoas, eu sei que Deus tem falado no coração de pessoas aqui, que tem um novo nível de Deus chegando sobre a Lírio Parelheiros. Nós temos visto coisas incríveis. Nós temos visto Deus a cada culto libertar pessoas, salvar pessoas. Mas eu consigo orar, eu consigo ainda ouvir o Espírito Santo dizendo: tem mais, tem mais. Eu sinto Deus nos preparando para este mais. Eu não sei se vocês estão percebendo, nos últimos 2 meses Deus está sempre falando: eu preciso que você se doe mais, eu preciso que você queira mais, eu preciso que você se posicione mais, eu preciso que você renuncie mais, eu preciso que você faça bem a sua parte, para quando eu chegar, eu vou fazer aquilo que eu tenho para fazer. E não é nas paredes, não é nas paredes. Quando a Bíblia diz sobre a igreja, Ele está falando de nós, e Deus vai derramar um poder que nós nunca experimentamos antes, um novo nível de intimidade com Ele que nós não experimentamos antes. E depois disso, pastor, depois disso tem mais. Se você recebe isso, diga: eu mesmo, Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, preste bem atenção. É Ele que vai te conduzir. Da mesma forma que Deus conduziu Ezequiel, Ele está dizendo: deixa eu te conduzir. Eu consigo ver, irmãos. Eu confesso a vocês que eu tenho duas formas de leitura bíblica. A minha, sequencial e disciplinada, que eu leio todos os dias, no mínimo 5 capítulos. Mas confesso a vocês que quando eu estou muito preguiçoso,
eu leio 3. Estou muito preguiçoso, é 3. Sem preguiça, 5. Se eu estiver animado, 10. Se eu estiver muito preguiçoso, aí eu já leio logo o livro inteiro, para matar a preguiça na unha. É assim que eu faço. Então, certo dia o irmão falou para mim: aí pastor, tá tão difícil ler 3 capítulos, o que eu faço? Eu falei: lê 5. Mata na unha a preguiça. Fala: peraí, eu vou te mostrar quem é que manda aqui. Quem é que manda aqui é Ele. Então, queridos, leiam a Bíblia. Mas eu confesso a vocês que ler Jeremias, ler Ezequiel, desta vez foi muito difícil. Dessa vez foi arrastado. Dessa vez foi irritante. Porque essa vez foi constrangedor. Me machucou. Porque você vê um Deus, cara, que isso? Chega a ser irritante ver Deus falar assim: olha Israel, eu tratei você como uma princesa, eu limpei você, eu cuidei de você, eu restaurei você, e aí eu viro as costas um pouquinho e você está se prostituindo com o outro, trazendo o outro para a nossa cama. Mas mesmo assim, Israel, eu te perdoo. Mesmo assim, Israel, eu te abraço de novo e eu te dou a oportunidade de você recomeçar. O livro de Jeremias é isso em cima disso, e Deus fazendo a mesma coisa. Que amor é esse? É constrangedor, e a mesma coisa acontece conosco. Quantas vezes, talvez alguém está ouvindo essa palavra aqui hoje, talvez você veio para cá hoje remoendo os seus pecados. Talvez você chegou aqui nessa casa hoje e o diabo te acusando e dizendo coisas para você: olha, você fez isso, você fez aquilo. E aí você chega aqui e Deus fala assim: eu tenho mais para você, eu tenho um nível de intimidade a mais. E aí você fala assim: mas eu não mereço. E Ele vai dizer: pois é, isso é graça. Isso é graça. Eu sei que você não merece, mas eu estou oferecendo. Uau! Eu sei que você não merece um novo nível de intimidade comigo, mas eu quero. Ou seja, qualquer pessoa que está aqui hoje, e eu acho esse Deus um Deus incrível. Por isso que quando eu vejo igrejas exclusivas, eu fico muito preocupado. Isso chega a ser seita. Quando uma igreja passa a ser exclusiva, ela é seita. Quando ela diz: só aqui há salvação, só aqui há a graça de Deus, só aqui você vai para o céu. Essa igreja tornou-se uma igreja exclusiva. Ou seja, ela está dizendo assim: Deus é só nosso, Deus é só para esta igreja, para esta denominação. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Ele fazendo o seguinte: olha, é para todos. Deus não estava dizendo para Israel: é para a tribo de Levi, para a tribo de Simeão e para a tribo de Efraim. Só o nível de restauração, esse nível de intimidade é só para essas 3 tribos. Não, Ele está dizendo: é para todo Israel. E nós somos Israel de Deus no Novo Testamento, porque nós somos enxertados na videira segundo a Bíblia. Nós somos enxertados, nós que não éramos povo de Deus, passamos a ser povo de Deus. Deus nos incluiu, nós éramos os gentios e hoje somos filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus. Aí eu chego aqui nessa igreja hoje, pela primeira vez, pastor, eu nem sou crente. Escute-me, alguém que está aqui hoje, que nem é crente, e que veio apenas visitar porque um amigo chamou, ou por algum outro motivo, ou porque passou aqui em frente e falou: eu vou parar aqui, eu quero conhecer essa igreja. E aí você chega e senta aqui, e o irmão que tem 50 anos de crente, olha que Deus lindo, o irmão que tem 50 anos de crente senta também. E Deus olha para os dois, para o que está há 50 anos e para o que chegou hoje, e Ele diz: eu quero um novo nível de intimidade com você. Uau! Eu acho que nós deveríamos glorificar esse Deus. Glorifique. Esse é o nosso Deus. É um Deus inclusivo, não é um Deus exclusivo. Não é uma palavra para o crente, não é uma palavra para todos.
Deus só está olhando para cada um aqui hoje, desde você que está pela primeira vez, até o que está desde a garagem, e está falando: eu quero um novo nível de intimidade com você. Eu quero que você me conheça mais. Eu quero que você me conheça melhor. Olha que coisa linda. Agora preste bem atenção. Ele vai te conduzir. Quer chegar onde Deus quer? Deixa Ele conduzir você. Pastor, como é que funciona isso? Como é que é esse negócio aí de Deus me conduzir? Eu vou explicar a você rapidamente. É o seguinte: você acorda de manhã, e aí você está acostumado a já levantar e já ir para o banheiro. Mas amanhã, quando você levantar, uma voz dentro de você vai falar assim: fala comigo primeiro. E aí você fala: como assim? Automaticamente você reconhece a soberania e você se ajoelha. Ajoelhar é reconhecer a soberania de Deus. E aí você se ajoelha, e você não sabe orar, ou você já sabe orar, mas o Espírito Santo fala assim: fala isso, isso e isso. Isso é ser conduzido, isso é ser levado. Durante o dia, você tem costume de fazer as coisas gritando dentro da sua casa: ó menino, ó menino dos infernos, vem aqui. Mas quando você vai gritar, o Espírito Santo fala: morena, não, grita não. Grita não. Chama ele sem gritar. O marido que não tem o hábito de beijar a sua esposa ao sair para o trabalho, você chega na porta do quarto para ir embora, isso é ser conduzido por Deus. Na hora que você chega na porta, o Espírito Santo fala assim: dá um beijinho nela. E a bicha está dormindo. Aí você: mas está dormindo. Aí você: mas dá um beijinho nela. Olha, deixa eu falar para vocês, por diversas vezes a Letícia está dormindo, e eu levanto bem devagarzinho para não acordar ela. Mas na hora que eu vou sair, eu falo: vou dar um beijinho nela. A gente nunca sabe, né, quando a gente volta para casa, se vai voltar. Não é verdade? Beije os seus filhos, pais, antes de sair. Você não sabe se ele volta. Aí lá no caixão quer ficar beijando. Não, beija ele. Beija a sua filha. Beija a sua esposa. Beija o seu marido antes de sair. Ó, vou lá e aí eu dou um beijo nela, na testa dela. Ela dormindo, ela faz assim: ó. Já foi. E aí: você viu que eu te dei um beijo de manhã? Você me deu um beijo nada. Você saiu sem falar comigo. Tá bom. Tá bom. Que bom que eu não atrapalhei o sono dela. Que bom que eu consegui fazer as duas coisas: fazer um carinho e não acordar a bela adormecida. Que maravilha. Que maravilha. E sabe, ser conduzido por Deus é isso. Na hora do seu almoço, você estava acostumado a ir jogar dominó, a jogar baralho, a ficar olhando o vídeo. Mas agora não. Agora na quarta-feira, 12:30, você vai para a live do Pastor Melk, ao comercial. Toda quarta, 12:30. Agora nos outros dias que não tem live, você leva a sua Bíblia. E você não leva a Bíblia de celular não, porque você sabe que aquilo ali tira a atenção da leitura bíblica. Você começa a ler no celular, já começa a chegar a notificação, você já se perde. Então você faz o quê? Você fala assim: ó, 20 minutos eu vou só ler a Bíblia. Desliga o celular, só deixa ele lá, tira a internet e fica só na leitura. E na hora que ele desperta, aí você fala: opa, anotou, marquei onde eu parei. E agora você volta para o seu trabalho. E as pessoas começam a dizer: ué, virou Bíblia agora? Virou crente agora? Agora só fica aí lendo a Bíblia? Credo, que nojo. E você vai falar assim: Deus está me direcionando a um novo nível de intimidade com Ele. Isso é ser conduzido por Deus. Eu quero encerrar dizendo que nada nesse texto é ao acaso. Nada nesse texto. Existem muitas verdades e muitos segredos nesse texto que nós lemos. Muitos mesmos. Eu só vou me ater ao que Deus colocou no meu coração. Quando Ele fala: mediu 500 metros e me fez andar pelas águas no tornozelo. Depois mediu mais 500 metros. Depois mediu mais 500 metros. Ele está falando de processo. Ele está falando de fase. Vai ter uma fase que é a água no tornozelo. Mas você sabe que se você for aprovado nessa fase, Deus te leva para a próxima fase.
Se você for aprovado na fase do joelho, Deus te leva para a fase da água na cintura. Se você é aprovado na fase da cintura, Deus te leva para nadar. E alguém vai dizer: e aí, pastor, depois que eu chegar nessa fase de nadar, acaba? Não. Por incrível que pareça, tem mais. Tem mais, mas é processo. Então seja fiel na fase que você está. Se você está começando a caminhar com Deus, seja fiel nessa fase. Se você já está há algum tempo, seja fiel ao Senhor nessa fase, deixa Ele te conduzir. Se você está chegando hoje, seja fiel ao Senhor e queira mais de Deus. Decida conhecer esse Deus que as pessoas falam, mas não vivem. Pessoas pronunciam Deus, pessoas citam a Bíblia, mas quando você olha para a árvore, não tem fruto. Quantas pessoas citam a Bíblia? Quantas pessoas conhecem a Bíblia? Quantas pessoas falam sobre Deus, escrevem sobre Deus, mas quando você olha para a vida delas, é uma vida vazia de Deus. Cadê o fruto? Deus espera que você não somente saiba sobre Ele, mas que você o conheça. O livro de Oséias, capítulo 6, ele vai dizer: olha, sigamos e prossigamos, ou seja, continuemos a conhecer o Senhor. Deus quer que nós o conheçamos ainda mais. Agora deixa eu concluir aqui. Talvez você até hoje pensava que era tudo, mas se você puder, levante a sua mão, que eu quero liberar algumas palavras sobre a sua vida, que Deus falou ao meu coração para falar a você. O Espírito Santo diz que tem um negócio com você. O Espírito Santo diz que tem outros níveis que Ele quer te levar. O Espírito Santo diz que quer você sendo conduzido por Ele. O Espírito Santo diz que vai estar com você durante essa jornada, e que vai estar com você todos os dias, orientando você. Agora a pergunta é: você quer? Você quer? Então diga para Ele: fique à vontade na minha vida a partir de hoje, Senhor. Diga para Ele: pode me conduzir, Senhor, porque eu quero, é isso que eu quero. E por fim, para concluir, qual o propósito de Deus então, pastor? Me explica isso. Dentro desse texto, qual o propósito de Deus? Levar o homem a um lugar onde ele não tenha controle? Dentro do propósito de Deus, qual é o plano de Deus para mim, pastor? Simplesmente me levar a um lugar onde não tenha controle? Não, por incrível que pareça, tem mais. Deus tem mais para você. Olha que coisa linda, o versículo 6, por gentileza. O versículo 6 até o versículo 12. Filho do homem, você vê isto? Você vê este rio? E levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando esta água deságua no mar, a água ali é saneada, é curada. Sabe o que significa isso? A água do mar passa a ser água doce. É isso que ele está dizendo. Come on. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixe, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Uau! Eu não sei se isso impactou você, mas me impacta. Eu estou na presença de Deus há 20 anos, só há 20 anos. Mas isso ainda me impacta, porque Ele está dizendo o seguinte: este mesmo rio que eu quero você nadando nele, é o rio que cura outras pessoas. Ou seja, não tem nada a ver com você apenas. Ele está dizendo que se você decidir viver esse nível de intimidade com Deus, de fluir com o rio tem capacidade de restaurar onde ele passa. Meu Deus, você consegue entender? Você chegando na sua casa e as pessoas da sua casa sendo transformadas. Eu não vou, vocês não vão me ver me justificando em redes sociais.
Vocês não vão me ver eu me declarando em redes sociais, porque quem é o dono da minha vida é o Senhor. Eu entreguei a minha vida a Ele, e só a Ele eu devo satisfação. Agora deixa eu dizer a você, há 20 anos atrás eu entreguei a minha vida ao Senhor, e eu vou glorificar ao Senhor sim, através da minha vida, porque eu disse a Ele: Senhor, todas as vezes que eu puder, eu quero Te louvar e testemunhar sobre o Senhor, sobre o que o Senhor faz. Há 20 anos atrás eu estava numa igreja, numa quinta-feira à noite, e eu ouvi uma palavra parecida como essa, e eu falei: será que isso é verdade? E na hora que o pastor chamou, quem quer ter esse nível de intimidade com Deus, eu levantei as minhas mãos naquela noite. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa disse, eu disse a ela depois de uns 2 dias que eu era evangélico. No domingo eu falei: agora eu sou evangélico. Ela falou: o quê? Você nem gosta de crente? Eu falei: pois é, mas agora eu vou ser evangélico. E ela começou a passar a minha roupa eu ir para a igreja. Eram níveis. A primeira pessoa que eu levei para a igreja foi a Gabriele, a minha filha. Está aí, servindo ao Senhor. Depois nasceu o Mateus, e quando ele completou 2 anos, eu levava a Gabriele pelas mãos e o Mateus no colo ou nas costas, quando ele já conseguia ficar nas costas, e na mochila, fralda, leite e mais algumas roupinhas, guarda-chuva, para quando nós voltávamos da igreja. E o rio agora já começa a fluir sobre a vida dos meus filhos. Mas não demora muito, Deus começa a fluir também na vida da minha esposa. Os meus irmãos, aqui está meu irmão Filemon, junto com meu irmão de sangue, meu irmão Josafá, servo nessa casa, está lá atrás. Cadê minha mãe? Fica de pé, mamãe, aí. Essa é minha mamãe querida, que tanto orou por mim. Deus seja louvado pela sua vida, mamãe. Deus seja louvado pela sua vida. Cadê meu pai? Está lá, fica de pé, meu papai. Está ali meu papai, ó, rejubilando no Senhor, vendo Deus cumprir o desejo do seu coração, que é os seus filhos na presença do Senhor. E Deus vai fazer a obra completa, eu creio. Agora a minha família vai para a igreja comigo. Agora a minha família está também. Daqui a pouco o rio alcança os meus vizinhos. Está lá o Fabiano lá atrás, junto com a sua esposa Cíntia. Cadê a Cíntia? Anderson, Fabiano, Carla, Cristiano, Everton. E agora os vizinhos estão no rio de Deus. E os vizinhos foram chegando nos amigos. E aqui está o Ninha, que eu nem conhecia, que é amigo do Fabiano, a sua esposa, e outros que foram chegando. E aí os amigos do Ninha foram sendo alcançados por esse rio. E outros foram, até chegar você. Até você que está chegando hoje pela primeira vez. O rio de Deus, que eu acreditei um dia, na noite de 18 de novembro de 2004, quando eu me entreguei totalmente a Jesus Cristo. Eu não entreguei a minha vida para uma religião, eu não entreguei a minha vida para uma igreja, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E aí, este rio, que eu achava que era só um texto, hoje está fluindo, não só na minha rua, não só na minha casa, não só na casa dos meus vizinhos, mas hoje esse rio está fluindo por Parelheiros inteiro. Por isso o diabo está furioso. E deixa eu dizer mais, diabo tem notícia ruim para você, porque não é só apenas sobre um Melk, não é um Melk apenas. Eu tenho aqui hoje pelo menos 500 pessoas. Imagine isso, se uma pessoa pode fluir o rio de Deus e fazer o que está acontecendo aqui, imagine todos nós decidindo ser uma extensão do reino de Deus, ser uma extensão de intimidade com Deus. Imagine, São Paulo vai ficar pequeno para o que Deus irá fazer. O rio de Deus irá fluir sobre as nossas vidas. Nós seremos uma extensão desse rio, e nós viveremos um nível de intimidade como nunca antes, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem recebe diz amém. Louve ao Senhor. Uau! Glórias a Deus! Que bênção que você chegou até aqui. Eu espero que tenha sido muito edificante esta palavra para o seu coração. E eu peço a você gentilmente que compartilhe esta palavra com alguém que você sabe que vai precisar ouvi-la. Também te peço para deixar aquele like abençoado e
Se não é inscrito no canal, se inscreva, porque tem muita coisa boa para você, tá bom? Deus te abençoe. Vai ficar algumas recomendações aqui ao lado também. Aproveite, desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Um beijo, gratidão.